Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso capítulo 5, que vamos conversar um pouquinho agora sobre dialética. Como é que está sendo até agora, né, antes de a gente iniciar? Eu gostaria de saber de vocês, como é que está sendo esse grupo de estudos até agora? Se vocês estão com alguma dúvida, gostariam de alguma modificação no formato, como é que ele está acontecendo? Então, coloque aqui nos comentários e aproveita, vamos um momento aqui de blogueira, né, de youtuber, de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que eu estarei postando sobre o GE, o grupo de estudo. Nesse capítulo 5, nós temos aqui que a dialética é sobre aceitação e sobre mudança. A gente já viu três paradigmas da LGBT até agora, vamos ver agora o terceiro, né? A gente já falou um pouquinho sobre aceitação, sobre como aceitar é essencial, dando para o paciente se sentir acolhido ali na terapia, e também a mudança, que toda terapia da DBT é orientada para mudança. A aceitação e a dialética só entra para poder então ocorrer a mudança. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a mudança, que as intervenções dialéticas, elas são meios para o fim. Então a gente não usa intervenção dialética porque é bonito, porque é o que a gente quer. Não, porque ela vai ser um caminho para se chegar nessa mudança. A dialética ela é utilizada nos momentos onde acontece bloqueio, impasses, rigidez entre paciente e psicólogo. Então, é a partir da dialética que vai ser criado um movimento a partir desse impasse. Transformar posições rígidas e extremas em posições mais flexíveis e realistas. Destacar os opostos conforme eles surgem e encontrar a sabedoria de cada lado. Então, a gente está ali numa posição rígida é tipo, é sim ou é não. Na dialética, a gente vai ver a verdade de ambos os lados, do sim e do não. Encontrar a sabedoria de ambos os lados para poder, então, facilitar o surgimento de uma síntese a partir desses opostos, de uma verdade que une esses dois lados opostos. É também utilizada para manter um relacionamento colaborativo com o paciente diante de conflitos, padrões rígidos de comportamentos e impasses. Porque aqui a gente tem essa colaboração, porque não é considerado apenas uma verdade, apenas a minha verdade enquanto psicólogo. A gente está ali aberto, colaborando para surgir ali um relacionamento que seja mais coeso, que seja mais facilitador do processo terapêutico. Ao falar sobre dialética, a gente precisa falar aqui sobre alguns pontos, que é o que a gente vai ver nesses vídeos desse capítulo, que é os princípios da dialética, onde a gente tem o oposto em síntese, pensamento sistêmico e o fluxo. A gente também vai precisar entender sobre postura dialética e as estratégias dialéticas, de como é que a gente coloca essa dialética na prática. Os princípios da dialética, a gente começa aqui, vamos começar falando sobre o oposto e a síntese. Então, a gente tem aqui a ideia de que a realidade ela é composta por opostos. Então, a gente tem uma tese e nós temos uma antítese. Então, se eu disser, por exemplo, uma tese de que o céu é azul, vai ter uma antítese que diz que não, o céu não é azul. Então, a gente tentar descobrir qual é a verdade a partir desses opostos não vai ser dialético. A gente entrar ali na discussão. Ah, é azul? Não, não é azul. Não vai ser ali uma posição de colaboração, de dialética. A dialética, ela vai surgir a partir do ponto em que eu digo, eu considero esses opostos, e quando eu uno a dialética, eu vou ter uma síntese. Que até o livro traz, né, o pensamento de que, ó, o céu é azul para algumas pessoas devido à questão de ótica, de quando a gente olha para o céu, a história toda aí, né? Então, existe um porquê do céu ser azul, ao mesmo tempo que o céu não é azul, né? A gente enxerga ele assim. E a gente só consegue ter essa síntese quando a gente usa esses opostos junto da dialética. Mas é preciso ter ideia aqui quando a gente faz uma proposição, quando a gente cria uma nova frase, uma nova tese, ela vai produzir também uma antítese. Então, sempre que tem uma tese e a gente usa une com a antítese, forma uma síntese, essa síntese acaba virando uma tese novamente. E como ela é uma tese, uma verdade, ela vai ter uma verdade oposta. Então, assim, a gente tem a ideia de que a verdade, ela está sempre evoluindo e se transformando. Ela não é estática, ela é dinâmica.
E aqui nós temos o exemplo, né, que o autor do livro trouxe com um psicólogo chamado Ed, onde o paciente tinha uma paciente ali de 19 anos, internada num hospital psiquiátrico, e ela queria deixar o hospital imediatamente. E no mesmo dia, ela havia se machucado gravemente. Então, o Ed ele não podia deixar essa paciente ser liberada do hospital. Não seria uma posição que ele, enquanto psicólogo, poderia concordar. Então, a paciente, ela disse: vou levar vocês para o tribunal. Para, tipo assim, o tribunal lá dos profissionais de saúde, onde eles iriam julgar o caso e dizer se ela tinha ou não razão. E o Eric disse que sim. Só que, ao invés do Eric apenas tomar essa posição do tipo assim, eu estou certo, ele também toma o lado dela. Quando diz, eu gostaria de ter uma sessão com você para ajudar você a defender o seu ponto da melhor forma possível. Então, aqui ele tem a tese dele e, ao mesmo tempo, ele está ali defendendo a antítese dele, que vai ser a tese da paciente dele, a verdade da paciente dele, para poder, então, chegar ali numa síntese, para no final saber, ó, talvez tenha sido o que aconteceu, talvez não, mas para que no final tenha a questão de que, independente do resultado, ela deu o seu melhor, de que tudo, ela não vai sair, mas ela deu o seu melhor, ela tem outras habilidades. Então, Red, ele representou a oposição, mas como seu terapeuta, ele queria permanecer dialético e encontrar a sabedoria de ambos os lados. Então, havia sabedoria no desejo da paciente de partir, e havia sabedoria na insistência de Ed para que ela ficasse. E ao invés de ele apenas defender a verdade dele, ele queria permanecer ali na dialética, então ele também provou, ele incentivou a verdade da paciente para que, assim como ele mostrou, né, ali numa postura dialética, de que como ele estava percebendo a verdade do lado dela, talvez ela conseguisse perceber a verdade do lado dele. E se pudermos realmente compreender a natureza essencial da realidade, em que os opostos estão presentes regularmente, teremos a chance de nos dessensibilizar à oposição. Então, se a gente começar aqui a modelar a aceitação, mostrando para o nosso paciente de que os opostos vão fazer parte da realidade, da verdade no mundo, e que a gente está ali aceitando todos esses opostos, o nosso paciente, ele vai estar ali sendo modelado, ele vai estar sendo exposto a essa dessensibilização, a não reagir de forma tão drástica à oposição. E também vai ser uma chance melhor de trabalhar de forma criativa e produtiva. O pensamento sistêmico é um outro princípio da dialética, onde diz que tudo, cada elemento, faz parte do sistema, de uma relação, né, de causas. Então, mudar uma parte resulta em mudanças em todas as outras partes. É que nem a gente pensasse aqui naqueles modelos de engrenagem, que uma engrenagem vai girando, vai rodando e ela vai rodando todas as outras. Se eu tirar uma engrenagem ali, todo o resultado vai ser mudado. Então, mudar em uma parte vai também ter uma mudança em outras partes. Um pensamento sistêmico mostra isso. Então, a gente também precisa considerar nisso que fatores que estão distantes, estão vários passos distantes, como é que ele está influenciando ali, naquele elemento, naquele sistema? Como é que eu posso mudar nele para que essa parte que está sendo um problema também seja mudada? E até aqui nós temos uma das estratégias de ABDT, que é a avaliação dialética, que é sempre se manter perguntando o que estou deixando de fora da minha compreensão deste problema. O que é que eu não estou abordando que eu possa abordar, que possa fazer diferença nesse sistema, no que está acontecendo agora, nesse problema. Então, aqui ele traz um exemplo de uma paciente, onde ela estava ali, tinha feito várias intervenções já, e não estava tendo nenhuma mudança nela. Ela não queria se comunicar. Então, a sua irmã, ele sugere, naquele sistema ali, que a irmã, ela meio que estava se distanciando, a paciente estava se distanciando da irmã. Então, ela sugere que, ó, ao invés de você ser o problema, de ter algo de errado com você, talvez sua irmã deva se mudar para o hospital com você. E vocês duas devem ser pacientes juntas o tempo que for necessário para redescobrir seu relacionamento. Acho que essa é a resposta. Isso daqui foi algo tão inesperado. Foi uma quebra de um impasse, onde estava ali do tipo, ó,
Tem algo de errado com você que deva mudar. E ele trazendo ali um novo pensamento. Do tipo, não é que tem algo de errado com você. Tem algo de errado com o seu relacionamento de vocês, de você e da sua irmã, e que talvez a resposta não seja você sair, não seja você mudar, seja ela se internar junto com você. E é algo tão, tipo assim, inesperado, né? Que realmente provocou ali uma mudança naquele relacionamento. Tem uma intervenção que é nessa questão de paradoxal. Como é que eu que estou internada e ao invés de eu sair, ela que tem que ser internada junto comigo? É um caso que você começa a pensar, vai além do que está óbvio e não tem uma resposta certa, mas você sabe que, ó, estranhamente faz sentido. E aqui nós temos um outro princípio da dialética, que é sobre o fluxo, que acontece nele uma sobreposição com o princípio da impermanência, que é a aceitação que o mindfulness tem. Então, esse princípio diz que nada permanece o mesmo. Tudo está em movimento, tudo está influindo, tudo está em mudança. Quando tratamos indivíduos com padrões comportamentais rígidos, tendemos a ficar estagnados, incapazes de avançar ou retroceder. Incapazes, incapazes de provocar mudanças perceptíveis, às vezes visando um determinado padrão comportamental por meses seguidos, com pouca movimentos de mudança. Então, podemos ficar frustrados, sem esperanças e tenso. Quando nossa mente se concentra em uma perspectiva cada vez mais restrita, a qual a mudança está em falta, a flexibilidade do nosso pensamento pode diminuir o burnout, pode diminuir, e o burnout terapêutico surge no horizonte. Então, ter essa crença que tudo está fluindo, de que tudo está em mudança, pode ser um antídoto para a impaciência e a desesperança e resultar na abertura de nossos olhos para novas possibilidades. Pode ser um pouco mais de alívio, do tipo assim, ó, tá fazendo algum efeito aqui. Mesmo que nada pareça estar funcionando, algo está mudando. Então, isso causa um certo alívio, uma certa esperança, né? Essa abertura da gente perceber algo que está ali fugindo dos nossos olhos. E aqui nós temos os princípios da dialética, de como é que ela funciona, o que é que está guiando ela, né? E no próximo vídeo a gente vai saber um pouquinho sobre a postura dialética que o terapeuta deve manter e também sobre as estratégias dialéticas que são utilizadas na DBT. Então, mantenha-se ligado que no próximo vídeo a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso.